Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina. Lições do livro de Josué. Lição número 7. Lealdade Suprema. Adoração em zona de guerra. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da escola sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O verso para memorizar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. A lição de sábado. Nesta semana estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista da Terra Prometida, nos quais Israel se reconsagrou ao Senhor. Às vezes, diante de um perigo iminente, Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo. Josué capítulo 5, versos 1 a 9. Celebrar a Páscoa diante de um perigo iminente. Josué capítulo 5, versos 10 a 12. Construir um altar e adorar o Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor. Josué capítulo 8, versos 30 a 35. E montar o tabernáculo do Senhor quando os 7 tribos em Israel ainda não haviam recebido sua herança. Josué capítulo 18, versos 1 a 2. Em meio à correria da vida, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus. Fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. O culto matutino e vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar em nossa rotina agitada, guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos sabemos que momentos passados com Deus e com nossos entes queridos são momento de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos sabemos que os momentos passados com Deus e com nossos entes queridos são o uso mais valioso de nosso tempo limitado. Lição de domingo. Primeiro a aliança. Leia a pergunta número 1, Josué capítulo 5, versos 1 a 7. Porque o Senhor ordenou a Josué que circuncidasse a segunda geração de israelitas naquele momento específicos da conquista de Canaã. Após a exploração do país, o relato encorajador dos espias e a travessia miraculosa do Jordão, poderíamos esperar um ataque imediato ao inimigo. No entanto, havia algo mais importante do que a conquista militar: a aliança de Israel com Deus. Antes que a nova geração pudesse se envolver na tomada do território, ela precisava tomar totalmente ciente de seu relacionamento especial com o dono daquele território. A renovação do sinal da aliança veio como a resposta do ato miraculoso e de graça de Deus, ao guiar Israel em segurança através do Jordão. Nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão pelo que Ele já fez por nós, e nunca uma tentativa de obter benefícios por meio de uma obediência legalista às suas exigências. Esse conceito foi fundamental nos conflitos de Paulo, como aqueles que insistiam em que os gentios convertidos fossem circuncidados, como vemos claramente na carta aos Gálatas. Israel estava à beira da maior campanha militar de sua história, e poderíamos esperar que todo o acampamento estivesse focado nos preparativos de guerra. Na verdade, estava mais não na maneira convencional. Em vez de preparar os cavalos e afiarem as espadas,
Eles se dedicavam a um ritual que deixou a maior parte da força de combate vulnerável por pelo menos 3 dias. Eles fizeram isso para celebrar seu relacionamento com Deus, que os havia libertado do Egito. Por quê? Porque reconheciam que a batalha pertence ao Senhor. Era Ele quem lhes concedia a vitória e êxito. Jesus apresentou o mesmo princípio em palavras diferentes. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Na maioria das vezes, a vida cotidiana parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes que esquecemos de dar prioridade à coisa mais importante em nossa vida: a renovação diária de nosso compromisso com Cristo. Pergunta no rodapé: por que é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? O nosso erro é isso, de se preocupar com coisas da vida, com o dia a dia do cotidiano, que as pessoas esquecem de conversar um pouco com Deus. Naquele momento, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que seja, ou 10 minutos, não lembram. Então, quer dizer, a gente deve separar um tempo para Deus, sempre. E como podemos combater essa tendência? É o que eu falei, tirar um tempo com Deus. Lição de segunda-feira, Páscoa. Pergunta número 2. Por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme e urgente da conquista à Terra Prometida? Josué capítulo 5, verso 10, Êxodo capítulo 12, verso 6, Levítico capítulo 23, verso 5, Números capítulo 28, verso 16 e Deuteronômio capítulo 16, versos 4 a 6. A segunda atividade importante que antecedeu a conquista foi a celebração da Páscoa. Ela aconteceu na noite do 14º dia do mês, em atenta conformidade com as instruções dadas por Deus. O significado simbólico da observância da Páscoa é especialmente enfatizado. Os eventos no livro de Josué refletem aqueles do Êxodo. A Páscoa remete à noite da 10ª praga. Êxodo 12. Quando o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito e poupou os israelitas. Em seguida ocorreu a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. Por outro lado, a história da segunda geração começou no deserto, continuou com a travessia do Jordão, envolveu a circuncisão e a celebração da Páscoa e levou ao momento crucial em que outra intervenção miraculosa do Senhor era esperada contra os inimigos de Israel. Os habitantes de Canaã, junto com todos os atos anteriores, a celebração da Páscoa marcou o início de uma nova era na história de Israel. Além disso, por meio do símbolo do cordeiro sacrificial, a festa da Páscoa apontava para a redenção dos israelitas da escravidão egípcia. Contudo, também apontava para o seu cumprimento antitípico do Cordeiro de Deus, que nos resgatou da escravidão do pecado. João capítulo 1, verso 29 e 36, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Na ceia do Senhor, antes de se oferecer como sacrifício supremo, Jesus transformou a Páscoa em um memorial de sua morte. Mateus capítulo 26, versos 26 a 29 e 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. No entanto, a Páscoa e a ceia do Senhor sinalizavam uma realidade ainda mais gloriosa. A multidão redimida entrando na Canaã celestial. No Apocalipse, João retrata esse evento antitípico de travessia como 144 mil caminhando sobre o mar de vidro, que é o antítipo do Mar Vermelho e do Rio Jordão, diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7, capítulo 9, verso 6 e capítulo 7, versos 9 e 10.
Eles celebrarão a antitípica Páscoa e a ceia do Senhor durante as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 26, verso 29 e Apocalipse capítulo 19, verso 9. Pergunta no rodapé. Mesmo quando não estamos celebrando a ceia do Senhor, como podemos manter a realidade da cruz sempre diante de nós? É o pensamento, é a oração. Sempre pensar no que Cristo fez por nós, como que ele morreu por todos nós, pagando nossos pecados. Lembra-se disso, que ele nos ama. Lição de terça-feira, altares de renovação. Pergunta número 3. Qual foi a motivação de Josué para construir um altar para o Senhor? Leia Josué capítulo 8, versos 30 a 31. Compare que Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 30, capítulo 27, versos 2 a 10. Na época dos patriarcas, os altares marcavam o caminho de sua peregrinação e se tornavam representações concretas de que aquele território, que havia sido prometido por Deus, pertencia a eles. Agora, ao erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento das promessas feitas aos seus antepassados. Neste caso, a construção do altar era o cumprimento direto das instruções dadas por Moisés. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 30, capítulo 27, versos 2 a 10. Josué capítulo 8, versos 30 a 35, desempenha um papel significativo na mensagem teológica do livro, ao conectar uma das histórias mais horripilantes e violentas, a guerra, a algo totalmente diferente, com uma cena de reafirmação da aliança, a adoração. Josué nos remete a um dos temas teológicos mais importantes destacados no início do livro, a tarefa de conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança. Josué capítulo 1, verso 7. Essa mesma responsabilidade é refletida nas palavras finais de Josué ao povo. Josué capítulo 24. Apesar da importância da guerra e da conquista, há algo ainda mais fundamental: a lealdade às exigências da lei de Deus. A conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. A fidelidade aos preceitos de Torá e a questão central no destino da humanidade. Josué escreveu a cópia da lei em grandes pedras caiadas, distinta das pedras do altar. Compare com Deuteronômio capítulo 27, versos 2 a 8. Assim, as pedras que provavelmente continham os 10 mandamentos formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que faziam parte da aliança. Josué pronuncia o Yoshua, Jesus, no Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus. Para atingir esse objetivo, ele teve que empreender um conflito com os poderes do mal. Seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor. Em Cristo, uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Pergunta no rodapé: que práticas espirituais dos dias de hoje cumprem função semelhante à de construir um altar nos tempos antigos? O altar era de adoração. A adoração hoje, você não precisa construir altares para adorar a Deus. É o ajoelhar no chão, em seu íntimo, no seu quarto, só você e Deus. E sim, adorar a Deus em verdade e em espírito. É só isso, povo de Deus. Lição de quarta-feira, escrito em pedras. Pergunta número 4. Leia Josué capítulo 8, versos 32 a 35. Qual é o significado do ato prescrito nestes versos e que ele nos ensina hoje?
O Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11, versos 29. Deuteronômio capítulo 27, versos 4 a 13. E no livro de Josué, Josué 8, 30 a 33. Junto com o Monte Gerizim, era o local onde as bênçãos e maldições da aliança deveriam ser proferidas. Mas especificamente o Monte Ebal seria o local das maldições. Deuteronômio capítulo 11, versos 29, capítulo 27, versos 4 a 13. Lá os israelitas deveriam ficar de pé em ambos os lados da arca, na presença dos sacerdotes. Josué capítulo 8, verso 33. Um grupo ficou em frente ao Monte Ebal e outro em frente ao Monte Gerizim. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos os que crescem nele pudessem desfrutar dessas bênçãos. Gálatas capítulo 3, verso 13, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Pergunta número 5. Por que era necessário escrever uma cópia da aliança em um monumento visível a todos? Deuteronômio capítulo 4, versos 31, capítulo 6, verso 12, capítulo 8, verso 11, 11 a 14, 2 Reis capítulo 17, verso 38 e Salmos capítulo 78, verso 7. Nos seres humanos, frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. À medida que acumulamos aos crescentes e desconcertantes demadas da vida cotidiana, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso nos faz esquecer, muitas vezes, aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou intensidade. Em cada ceia do Senhor temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo e renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões não apenas como monumentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus. Em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo, é essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, valores, crenças e missão. Pergunta no rodapé. Por que é tão difícil esquecer do Senhor e confiar apenas em nossas forças, especialmente quando tudo vai bem? Relativamente é assim. Como tudo vai bem, a gente esquece de Deus. E não pode. A gente tem que lembrar totalmente de Deus e dar glórias a Deus por esse momento que está de bem na sua vida. Nunca esquecer. Lição de quinta-feira. Ansiando por sua presença. Pergunta número 6. Leia Josué capítulo 18, versos 1 e 2. Qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo de distribuição do território? Após a descrição dos territórios atribuídos às duas maiores tribos, no lado oeste do Jordão e à meia tribo de Manassés, houve uma assembleia de consagração em Siló, onde a terra foi dividida entre as 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário que Deus chamou de meu tabernáculo representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio de seu povo. Êxodo capítulo 25, verso 8, Levítico capítulo 26, versos 11 e 12. Revela o tema central do livro. A presença de Deus no meio de Israel tornou possível a posse da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel e por meio deles para toda a terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade, até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território. A presença do santuário e mais tarde do templo de Jerusalém deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e seu dever de cumprir a aliança. Pergunta número 7.
Leia Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, capítulo 9, verso 11, capítulo 9, 11 e 12, capítulo 10, versos 19 a 23. O que podemos aprender com Josué, considerando que, como cristãos, não temos um santuário terrestre que abringe a presença física de Deus entre nós? A menção ao santuário não deve ser uma surpresa, pois esse tema já está presente na narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança. Essa arca era o elemento central do mobiliário do lugar do Santíssimo e marcou as duas primeiras sessões do livro, a travessia e a conquista. Agora, ao colocar a construção do tabernáculo como o foco da distribuição do território, Josué demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena de Yahvé. Como cristãos que vivem no antitípico do dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial, quando enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos, que desafiam nossa fé e esperança e herança espiritual. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia que Deus habitará novamente no meio de seu povo, desta vez para sempre. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi escrita a lei, não somente os 10 preceitos proferidos no Sinai e gravadas em tábuas de pedra, mas também as leis comunicadas a Moisés e escritas por ele num livro. Ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de o altar ter sido construído no Monte Ebal, sobre o qual posta fora a maldição, posta a maldição, Deuteronômio capítulo 11, verso 29, foi significativo, dando a entender que por causa de sua transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber uma justiça. Sua ira a eles teria um sofrido imediatamente, não fosse pela expiação de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. No livro Ellen G. White, no Patriarcas e Profetas, página 437. O momento da ceia deve ser um período de tristeza. Ao se reunirem os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não devem se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar ou deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. A cerimônia preparatória já abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora chegam-se para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas a sua luz salvadora. Abram o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. Ellen G. White no Desejado de Todas as Nações, página 530. Então, povo de Deus, esse foi a lição número 7 da Escola Sabatina nas lições do livro de Josué. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da sua palavra da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!